Autoria de Sérgio Guimarães, o psicodrama Antes e Depois de Moreno, dos gregos antigos à internet. Livro publicado pela editora Ágora. A história de Nina, a Lila de Gotti e o Hamlet de Moreno. O artigo De Nina a Nina, Psicodrama, a Absorção e o Sentimento na década de 1780, assinado por Stefano Castalvek, professor de música da Universidade de Cambridge, Inglaterra, traz novas luzes sobre as relações entre o teatro e a psiquiatria nos tempos de Pinel. Trata-se de Nina, ou A Louca de Amor, ópera cômica de Benoît Joseph Massolier e Nicolas Delahaye, encenada com muito êxito em Paris a partir de 1786 até meados do século XIX, e com uma versão em 2 atos que estreou em 1789 ainda com mais êxito na Itália. Conta o professor. Nina e Germeo se amam e estão comprometidos ao matrimônio com o consentimento de pai de Nina, o conde. No entanto, quando a mão de Nina é pedida por um pretendente rico, o conde favorece a este último, rompendo assim o pacto com Germeu. Um duelo entre os dois pretendentes sobrevém quando Nina vê seu amado deitado em seu próprio sangue, e seu pai lhe pede que aceite como esposo o assassino de Germeu. Ela perde a razão. De acordo com Castalvek, o texto de Nina ressoa de muitas maneiras com as teorias da mente e as práticas de cura moral da época. O final da ópera pode ser lido como uma encenação de uma técnica terapêutica específica, aparentemente emergente na prática médica da época. Castalvek explica que, no século XVIII, ganhou espaço a ideia de que a loucura muitas vezes poderia ter uma etiologia moral, isto é, mental, e que o louco deveria receber um tratamento moral, pelo intelecto ou pela emoção, não por meios físicos como purgas, sangrias, duchas e drogas. A esse tratamento, acrescenta Castalvek, foi então concedido o status científico graças ao trabalho de Pinel. Castalvek relata que o final da peça, em que Nina recupera a saúde mental, corresponde a uma das soluções terapêuticas do médico francês, impactar a imaginação do paciente por meio da montagem de uma cena teatral. Ou seja, comenta, os curadores da mente vinham fazendo uso de expedientes e habilidades genericamente teatrais, mas a prática que Pinel descreve é mais específica, assemelhando-se a uma técnica terapêutica que, em nossos tempos, é definida como psicodrama. Uma cena que dramatiza o conteúdo problemático ou traumático da mente do paciente. O final de Nina funciona de maneira muito semelhante. Germeu e os outros personagens recriam o passado de Nina e dão um toque positivo a seu conteúdo traumático. Nina se encontra entre Germeu, que está vivo, e seu pai, que aprova seu casamento. Só agora Nina se sente bem e reconhece o pai e o amante. O processo, como no julgamento de Pinel, do alfaiate, paciente, envolve um nível de encenação. No psicodrama final de Nina, os personagens agem como se os eventos traumáticos, a recusa do pai, a suposta morte de Germeu, nunca tivessem acontecido. Parece não haver qualquer evidência de que Moreno, em algum momento, tenha tomado conhecimento da peça Nina. O que mereceu sua atenção no campo literário foi a personagem feminina de outra peça, ou, mais precisamente, uma das 4 zarzuelas de Gotti, Lila, escrita entre 1777 e 1788 e publicada em 1790. O tradutor de seu monumental Obras Completas para o Castelhano, Rafael Cassino Ascens, apresenta a peça evocando aquele interessante episódio do imortal Dom Quixote em que o esperto solteirão Sansão Carrasco tenta devolver o demente fidalgo à sanidade, seguindo a corrente de seu delírio cavaleiresco. Ele comenta que com isso Carrasco consegue o que não conseguiram o raciocínio sábio do barbeiro e o do padre, apresentando outros detalhes pertinentes em sua comparação. O astuto solteirão aceita um papel no drama imaginário do nobre cavaleiro da triste figura, finge que ele também é um cavaleiro da branca lua, desafia-o em nome de sua dama, segundo o costume daqueles heróis novelescos, derrota-o sem dificuldade
e impõe a ele, como preço de seu triunfo, a promessa de renunciar às suas aventuras de agora em diante. E o pobre e bom fidalgo, senil e decrépito, facilmente derrotado pela vigorosa juventude do garrido solteirão, volta à sua aldeia preso numa jaula, constrangido e confuso, vítima de uma melancolia que já é a sensatez, embora se torne mais lamentável para o espectador do que seu delírio anterior. Para Assens, esse episódio da obra de Miguel de Cervantes é uma dessas antecipações que surpreendem no livro Vestuto, o que hoje chamaríamos de cura psíquica do transtornado fidalgo. O tradutor e comentarista afirma que Goethe nos faz assistir a uma operação semelhante em sua zarzuela, relatando que a protagonista Lila, uma mulher perdidamente apaixonada pelo marido, cai em estado de apatia melancólica ao receber a notícia, mais tarde desmentida, da morte inesperada de seu esposo num acidente equestre. Pela casa desfilou inutilmente toda a caterva de médicos, mediquinhos e medicões, curandeiros e charlatões, diz Assens, até que se apresenta ali um psiquiatra astuto, o Dr. Verásio. O que se segue nesse processo de autoterapia psíquica, acrescenta o tradutor, é um espetáculo em que intervêm fadas, gênios bons e maus, ogros, mágicos e toda a trupe de opereta cômica, concluindo que canto, dança e mímica, todos os recursos da arte são colocados a contribuir para o objetivo paradoxal de curar a loucura pela própria loucura. De fato, as seguintes falas dos protagonistas ilustram bem a evolução do processo descrito por Goethe ao longo dos 4 atos da zarzuela. Isso é justamente o que há de mais perigoso na doença dela. Desde que essas fantasias transtornaram seu juízo, ela olha para todos os seus amigos e parentes, até mesmo para o próprio marido, como se fossem meras sombras chinesas, figuras espectrais. E como ela vai se converter da realidade quando o real é suspeito de ser fantástico? Ouça, doutor, lá embaixo me contaram as coisas mais estranhas. O que você está dizendo? Lila garantiu à sua criada, a única em quem ela confia no meio do seu delírio, exigindo o maior sigilo, que sabe muito bem onde está, que ela teve uma revelação de que seu marido não está morto, mas é cativo de espíritos malignos, que também querem privá-la de sua liberdade. Então ela tem que se esconder para que eles não a conheçam, até que chegue a ocasião e os meios de libertar o barão. Pior ainda, também contou a Annette uma longa história de bruxas, fadas, ogros e demônios, e tudo o que ela ainda tem que suportar até que eu possa me recuperar. Isso confirma uma ideia que já fervilhava na minha cabeça há muito tempo. Você gostaria de ouvir uma proposta? Não se trata de dietas ou poções, mas se pudéssemos curar a fantasia com a fantasia, teríamos dado um golpe de mestre. Vamos representar ao vivo diante da doente aquela história forjada por sua fantasia. Façam papéis de fadas, ogros e demônios. Tentarei abordá-la como um homem sábio e indagar a relação detalhada do que acontece com ela. No final, fantasia e realidade vão coincidir. Quando ela tomar nos braços o marido que ela mesma terá reconquistado, ela necessariamente terá de acreditar que o tem novamente ali. Tudo me parece tão estranho, até eu mesma. Para que servem esses trajes em plena luz do dia? Se não me engano, você não é tão velho quanto parece. Essas barbas lhe pendem do queixo. A primeira análise sobre essa obra de Goethe e suas relações com o psicodrama é feita pelo psicólogo Gottfried Diener, que em 1971 publica seu já citado livro Goethe, Lila, cujos extratos vão aparecer 2 anos depois numa edição revisada e aumentada de The Theatre of Spontaneity. Em seu artigo Relação do processo delirante em Lila de Goethe com a psicologia analítica e o psicodrama, o pesquisador alemão afirma que a exposição e o esclarecimento psicanalíticos do mundo imagético que emerge do inconsciente por meio da associação e da interpretação de palavras não são eficazes nos estados profundos de depressão ou esquizofrenia. Argumentando daí o fato de o paciente que sofre de problemas emocionais e psicóticos não conseguir manter um diálogo efetivo durante o tratamento. Segundo Diener,
Como conhecedor e produtor, como poeta dramático e diretor, consciente de todas as condições do psiquismo normal, Goethe tem consciência também dos efeitos terapêuticos do teatro, a partir dos quais afirma: 150 anos mais tarde, o psiquiatra Moreno desenvolveu seu método de tratamento. O psicólogo alemão elenca 4 pontos de coincidência entre Lila e as normas do psicodrama de Moreno, explicando que esses 4 pontos de vista formulados por Moreno em seu Psychodramatic Treatment of Psychosis também podem ser aplicados à perturbação mental de Lila. 1. A insanidade é uma perda da realidade e não pode ser considerada curada senão quando o psiquismo retorna à realidade concreta do mundo. 2. A fantasia e as imagens alucinatórias do paciente não devem ser consideradas sem valor nem suprimidas. 3. O conteúdo da fantasia enferma não pode ser reprimido enquanto está acontecendo, devendo, ao contrário, ser ativado. 4. Dessa forma, torna-se possível reverter o processo de realização simbólica. Os egos auxiliares que participam do psicodrama voltam a ser, aos poucos, representantes da realidade externa, deixando de ser as figuras da realidade interna, até que o paciente esteja aberto completamente para a vida, de modo que consiga, com o coração e os seus sentimentos, dar conta de seu ego e de seu ambiente. Em seus comentários, que se seguem ao artigo do professor alemão, Moreno reconhece que Diner de fato prestou um grande serviço à filosofia, à história e à ciência do psicodrama, afirmando que não sabia do interesse de Goethe por psicodrama, e que, na realidade, o próprio termo psicodrama era desconhecido na época de Goethe, tendo sido introduzido por mim nos Estados Unidos. Moreno relata que Diner também analisa os dramaturgos anteriores e contemporâneos de Goethe, observando o caso do teatro dentro do teatro na obra Hamlet, de Shakespeare. No entanto, observa que é apenas um breve intermezzo em Hamlet. Moreno também comenta que o escritor espanhol Cervantes, em sua novela Dom Quixote, mostra como Quixote foi tratado e curado da doença mental por um método psicodramático, mas que também aí o interlúdio psicodramático foi novamente apenas um capítulo na grande novela. Tentando esclarecer as diferenças entre uma obra escrita e um psicodrama, Moreno comenta que Lila é uma ficção que surgiu da mente de Goethe, o dramaturgo, enquanto no psicodrama as pessoas que atuam são reais, não são atores. Em outras palavras, explica, o protagonista apresenta suas ansiedades reais, seus medos reais, suas esperanças reais. Ele não tem de preparar o drama, que está nele, sempre pronto a ser trazido para a vida. Ele está no aqui e agora. Além disso, Moreno reconhece que nenhum outro dramaturgo construiu uma peça inteira, ou seja, cada cena, cada palavra, toda a estrutura de uma peça para mostrar o drama como cura, afirmando que foi exatamente isso que Goethe fez. Moreno concluiu que, no caso de Lila, não se trata, é claro, de um psicodrama vivo, conforme nossa acepção moderna, mas pode ser chamado de psicodrama. O que está numa palavra, uma vez que concordamos, senão seu significado? No que diz respeito a Hamlet, é importante notar que, ao final do primeiro volume de Psicodrama, Moreno apresenta um breve texto seu, Shakespeare and the Psychodrama, em que imagina uma série de cenas geradas a partir do encontro entre o dramaturgo inglês e o príncipe dinamarquês Hamlet. Após a participação de vários egos auxiliares nos papéis de rei e rainha, pais do príncipe, seu padrasto e a jovem Ofélia, no que Moreno chama de psicodrama de Hamlet, o psiquiatra comenta que, quando o louco se torna real, também Shakespeare tem de retirar sua máscara do dramaturgo. Com isso, diz Moreno, a sua personalidade privada vem ao primeiro plano, a de um homem com suas próprias angústias e ânsias, deficiências e ambições. Além disso, acrescenta: à primeira vista, parecia ser esse um novo ponto de partida no drama, uma espécie de síntese entre o teatro e o manicômio, entre o drama e a psiquiatria, uma espécie de psiquiatria shakespeariana. Mas, numa consideração mais profunda, verificamos que não se trata de um novo modo de enfocar o drama. É, outro sim,
um retorno ao seu status nascente, o drama que remonta à sua fonte primária. Muito antes do dramaturgo poder escrever um Hamlet e um elenco de atores, entreter com ele uma multidão de espectadores, existiram milhares de Hamlets, Otelos e Macbeths de carne e osso, da própria vida. Eles entraram nos livros de história, e destes o dramaturgo os retirou, mas o psicodramaturgo encontra-se antes deles passarem aos livros. Defronta-se com o verdadeiro Hamlet e o verdadeiro Shakespeare, aqui e agora, no palco do psicodrama. Ainda que, do ponto de vista literário, se trate de um conto, ou seja, de uma peça de ficção, o texto é uma boa ilustração de como Moreno concebe as relações entre o teatro clássico e seu método, sublinhando semelhanças e diferenças entre o psicodrama moderno e as criações anteriores do teatro terapêutico.